Finalmente a System76 liberou a primeira versão oficial do novo Cosmic aí para o público. O ambiente gráfico ainda está em versão alpha, ou seja, ele ainda não está concluído, mas ele já tem praticamente todas as estruturas básicas ali no lugar, ideal para a gente testar e ter uma ideia do que nós podemos esperar aí para a versão final, que inclusive ainda não tem data de lançamento. Juntamente com esse Cosmic Alpha, nós tivemos uma atualização da base do Pop! OS, agora para a versão 24.04 LTS, baseada no Ubuntu dessa mesma versão, que é um upgrade bem-vindo também, apesar do Pop! OS ser meio que rolling release ali com kernel e drivers, que talvez seja a parte mais importante de todas ali para quem vai utilizar o computador, especialmente agora que a interface não é mais o GNOME. Eu já testei alguns softwares do Cosmic em um vídeo exclusivo para membros aqui do canal, mas essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com o Cosmic já montado ali bonitinho em cima do Pop! OS, ainda que seja nessa versão de testes. Então vamos juntos ver o que a gente descobre, logo depois a gente descobrir quem apoia o vídeo de hoje. Quem ajuda a gente a trazer esse conteúdo até vocês é a Tribe. Se você tem interesse por programação, saiba que a Tribe tem uma ótima oportunidade para você dar os seus primeiros passos nesse universo fantástico, com um curso de lógica de programação totalmente gratuito. Lógica é um dos elementos mais fundamentais da área e é útil em qualquer linguagem de programação que você decida aprender depois. São aulas online para você fazer aí do conforto da sua casa, com diversos exercícios de fixação e até um certificado no final, caso você tenha um certo nível ali de aprovação. Você pode saber mais no link aqui na descrição e aproveitar. E vamos começar diretamente aqui do site da System76, onde eles fizeram um anúncio do lançamento aqui da versão alfa do Cosmic, que tem algumas informações que talvez seja importante a gente saber antes de testar. Eu vou instalar ele num hardware real aqui para a gente ver ele em funcionamento e quem sabe a gente consegue até fazer alguns testes com alguns softwares e ver se as coisas estão funcionando como deveriam. Basicamente a gente tem uma amostra aqui do visual, que eu acredito que seja o visual padrão aparentemente, mas tem uma seção aqui dizendo o que a gente pode esperar dessa versão alfa. Para você que não é muito familiarizado com o desenvolvimento de software, alfa é uma versão inacabada, uma versão antes do lançamento final considerado estável. Na verdade é uma versão bem para desenvolvedores até mesmo, ou early adopters que querem testar e prover feedback, esse tipo de coisa para o time de desenvolvimento. Aqui a gente tem então o Alpha 1 especificamente, isso significa que podem existir outros alfas, Alpha 2, Alpha 3, enfim, beta depois, e aí quem sabe o lançamento final. Algumas distribuições também têm uma versão RC, então apesar da gente ter esse alfa agora, eu não realmente sei quando que o Cosmic vai ser considerado pronto, digamos assim. Basicamente aqui estão dizendo que essa aqui é o primeiro alfa do Cosmic, o Epoch 1, aqui é a primeira versão de todas, e com certeza a gente vai encontrar bugs, pelo que está aqui, e também os testes e reports que a gente fizer são apreciados, enfim. Eles também mencionam aqui que, de repente, recursos que a gente queira requisitar podem ser considerados ainda para o Alpha 2, digamos assim, para o Epoch 2. Não sei exatamente se o Epoch aqui se trata do Alpha ou se seria, de repente, uma futura versão do Cosmic, mas de toda forma, aqui estamos. Se você quiser baixar também, está disponível aqui diretamente nesse site, são duas ISOs, uma para você que tem hardware NVIDIA e outra para você que tem Intel ou AMD com os drivers já diretamente no kernel. Essas duas versões aqui são baseadas no Ubuntu 24.04 LTS, então não só a gente tem o alpha do Cosmic, mas tem essa mudança de base, que é uma coisa interessante, e existe também a disponibilidade em algumas outras distros, Fedora, Nix, Arch, OpenSUSE, SerpentOS, Redux OS. Na verdade aqui parece que ainda está sendo implementado e tal. O Redux, se eu não me engano, é um sistema feito por um dos engenheiros da própria System76. De toda forma, caso você tenha interesse, o link vai estar aqui na descrição, mas é só você clicar e dar uma explorada. Aqui a gente tem aparentemente alguns dos spoilers de como ele funciona, mas eu estou curioso para colocar ele para funcionar. Eu já coloquei ele no meu pendrive e agora eu vou ligar o PC e a gente vai ver o processo de instalação desde o começo. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Beleza, bora lá. A gente está aqui num Try or Install Pop! OS. Depois eu mostro para vocês o hardware que eu estou utilizando no PC. Mas por cima aqui é um processador Ryzen com a GPU da AMD. Então eu sei que o novo Cosmic ele depende fortemente do Wayland. E eu acredito que o suporte out of the box para AMD e Intel vai ser um pouco melhor. Então
decidi testar nesse equipamento. Lembrando que nada do que a gente vê aqui vai ser necessariamente definitivo, né? Ele está em caminho para se tornar algo, parece um mouse aqui para mim, mas ele está fazendo ainda algumas coisas, parece que está inicializando ainda. Só nos resta aguardar, parece um wallpaper aqui do espaço, muito apropriado, né? Um negócio cósmico. Apareceu lá em cima a barrinha, apareceu o dock embaixo. E essa tela aqui a gente já conhece, pelo menos se você já instalou o Pop! OS, você já conhece, é um instalador tradicional que a gente tem. Vamos fazer a instalação mesmo aqui. Brasil, se você já fez a instalação do Pop! OS, aparentemente é igual. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Se o teclado está funcionando ok, parece que sim. Eu vou querer fazer uma clean install, por favor. E eu vou querer apagar esse SSD aqui. A gente já define o nosso usuário. Vamos colocar uma senha aqui difícil de esquecer. Não precisamos encriptar nosso disco agora. Beleza, é isso aqui. Está particionando, a gente pode ver se vai dar algum problema ou o que o sistema está fazendo nesse botãozinho. De novo, é só aguardar. Até o momento, aparentemente deu um erro. Eu acho que pode ter a ver com o próprio particionamento. Deixa eu tentar instalar de novo. Recentemente eu fiz uma instalação do Elementary OS que eu tive exatamente o mesmo problema e eles usam o mesmo instalador. Pode ser que seja o caso. Então vamos garantir aqui, eu só vou excluir as partições do meu SSD aqui e a gente pode criar uma nova partição agora. Beleza, vou voltar. Agora eu vou fazer o mesmo processo de clean install neste HD. Ok, ele manteve o meu usuário aparentemente, não encrypt. Vamos ver se vai dar algum problema agora. Aparentemente ele começou a funcionar agora. Eu vou deixar para fazer alguns comentários a respeito do visual depois, mas eu já consigo ver que tem alguns ícones novos em relação ao Pop! OS que eu estou acostumado a utilizar. E particularmente achei interessante as mudanças aqui, são chamativas. Enquanto instalamos, eu reparei que existe uma seção aqui no post onde eles falam sobre coisas que ainda não estão presentes, mas deverão estar. Por exemplo, what's done and what is left, ou seja, o que está faltando para ser feito ainda, né? O primeiro release alpha inclui as features e ferramentas aqui que a maior parte dos usuários requer para utilizar no dia a dia. Os applets do painel, que são aqueles íconezinhos que ficam na parte superior, provém uma funcionalidade importante, incluindo conexão com a internet, né, e redes Wi-Fi especificamente, saída de áudio e seleção de áudio, conexão de Bluetooth, etc. Existe também todo um ecossistema no entorno do Cosmic Desktop, que são esses Cosmic Applications, né? Um desktop environment é composto não só da interface, mas também dos aplicativos que fazem parte dela. E no momento não são muitos, mas estão disponíveis aqui o terminal, o software de arquivos, o gestor de arquivos, um editor de textos, a loja de apps e também a parte lá de configurações do sistema. E aqui em Settings, tem algumas coisas que já estão disponíveis, aparentemente, mas existem várias coisas que ainda não foram feitas, mas que possivelmente serão. Por exemplo, a gente não vai encontrar ainda na parte ali de configurações do sistema a seção de som para configurar áudio, coisas desse tipo. Também não vamos encontrar aparentemente a parte de contas e usuários, de trocar o idioma, de Window Management, não sei o que isso significa exatamente, mas não tem. A parte de rede não está lá, nem Bluetooth, nem bateria, nem a parte de Update Recovery, que é uma coisa que tem no Pop! OS com GNOME, né, hoje em dia. A parte de acessibilidade, que ainda está sendo desenhada. E também a parte de configurar quais são os aplicativos padrões do sistema, realmente. E aqui na parte do compositor, algumas coisas ainda estão fora, incluindo a parte de HDR e de Nightlight, que eu sei que algumas coisas que as pessoas gostariam. Esse Frosted Effect é o equivalente ao Blur, se eu não me engano, ou alguma coisa muito parecida que causa um visual desse tipo. Então, quem gostaria de ver Blur no Cosmic vai ter que esperar um pouquinho, porque nesse alpha parece que ainda não tem. Tem algumas outras coisas que estão incompletas, mas planejadas para ser feitas aqui, como você pode ver. Enfim, como eu disse, dê uma conferida no link que a gente deixa aí na descrição. Enquanto isso, aqui no PC parece que a instalação foi concluída, a gente já pode reiniciar. Detalhe que antes o foguetinho estava viajando e agora ele pousou, né? Legal. Então vamos reiniciar aqui o dispositivo e vou tirar o meu pendrive. Eu não quero colocar um peso demais em cima desse alpha, mas eu observo tudo, desde a forma com que ele dá boot, até o tempo que leva, enfim, veremos aqui como é que vai ser essa primeira experiência. Ok. A gente tem uma tela que mostrou o logo do Pop! OS. Isso não era tão comum, eles costumavam deixar
o sistema simplesmente mostrar aquela parte verbosa do boot, né? Uma coisa bem da System76. Beleza, e essa aqui então é nossa tela de login. O que eu posso dizer a respeito dela? Ela tem o robozinho padrão, que é um dos mascotes da System76, se eu não me engano, do Pop! OS. Ele não me deixou escolher uma imagem ainda, eu teria que fazer isso depois. Mas aqui a gente tem então a opção de digitar a nossa senha. Tem um ícone de bateria aqui, que não faz muito sentido, porque eu estou num PC, está conectado à internet, e aí data e hora, a hora está completamente errada também. Também layout de teclado, usuários, a gente pode trocar a seção, só tem o Cosmic aqui, suspender, reiniciar, desligar, enfim. Eu achei interessante. Não sei se ele está transparecendo aqui o wallpaper que está no desktop e ele aparece na tela de login também. Se eu trocar o wallpaper, será que muda na tela de login? Vamos ver se é assim que funciona. Vou digitar minha senha e dar Enter. Eu achei o boot bem rápido. Acho que depois que ele apareceu o logo do Pop! OS na tela, para chegar da tela de login foi 2, 3 segundos. E é um SSD SATA, nem é um NVMe. Muito bem, chegamos ao desktop. De fato, esse aqui é o wallpaper. A disposição visual ela me é muito familiar, porque o Pop! OS atual que eu utilizo há alguns anos é exatamente assim. Então eles reconstruíram parte daquela experiência utilizando Rust, utilizando o Wistit como a ferramenta para criar os widgets da interface, né, os elementos dos aplicativos e tudo mais. A área de trabalho não responde a nada. Eu não sei se eles pretendem tornar a área de trabalho ativa. Sinceramente, eu espero que sim. Apesar de eu não utilizar tanto assim, eu sei que pode fazer falta para algumas pessoas, mas no momento, clicando aqui, não acontece nada. A dock está um pouco diferente do que a gente tem no Pop! OS atual, mesmo nesse modo reduzido. Tem os cantos aqui arredondados, mas ela tem uma linha reta que vai até embaixo, até tocar na tela, assim, que é um pouco diferente, né? A cor dos ícones está um pouco diferente também. E aqui a gente tem o Launcher, se eu estou reconhecendo, as múltiplas áreas de trabalho, o grid de apps, Firefox, arquivos, o editor de textos, o terminal, a loja e o app de settings. Vou abrir eles aqui para a gente ver depois. E em cima temos Workspaces e Applications. Duas formas diferentes de interagir, o calendário no meio e aí os applets, e aqui é uma coisa diferente do GNOME com certeza, porque cada um desses elementos é clicável de forma individual, lembra um pouco o que era o Unity antigamente, mas no fim das contas lembra quase qualquer sistema operacional, menos o GNOME, né, se for ver. Bom, vamos sair clicando nas coisas aqui para ver o que acontece. A gente tem um launcher alinhado acima, né? Acho que vocês repararam antes também, que a parte de login fica na parte superior, então ele tem esse alinhamento ali. Não sei o quanto eu gosto disso, esse launcher eu acho que ficaria muito bom se ele fosse mais centralizado, como é no Pop! OS atual, mas talvez seja só uma questão de simplesmente hábito da minha parte. Pode até ser que seja possível mudar de lugar. Aqui a gente pode digitar qualquer coisa para abrir, Firefox, por exemplo, vamos ver se vai abrir aqui. Repara que por padrão ele está com esse contorno aqui ao redor. Tem o lance lá do Style, o Window Manager. Será que já está funcionando? A gente já pode encaixar, ó, as janelas. É um Window Management bem interessante, ó. Bem simples de usar também, para quem quiser. Parece bem responsivo, inclusive para um software alpha. Às vezes a gente tem que lembrar isso. Olha só que interessante. Quando você maximiza a janela, ele preenche o espaço aqui embaixo. Não fica mostrando o wallpaper. Interessante, né? Olha só, uma animação bem suave também, ó, conseguem reparar? Legal. Isso aqui não tinha da vez que eu tinha testado ainda no pré-alpha. Enfim, tá aqui o Firefox, então. Esse launcher também é aberto pela tecla Super, então quando você pressiona a tecla do Windows, a gente pode pesquisar alguma coisa ou pressionar o ponto de interrogação para mais opções. Olha só, posso navegar para alguma pasta, aparentemente. Não está traduzido ainda isso aqui, posso pesquisar na internet, posso fazer contas, posso pesquisar por arquivos, posso rodar comandos no terminal, posso só digitar sudo apt update, será? Não, acho que eu tenho que colocar t, se for, e aí eu posso rodar o comando no terminal aqui direto. Esse aqui é o Cosmic Terminal, inclusive, dando Ctrl C ele fechou completamente. Eu posso colocar assim Google GeoLinux, e aí eu consigo pesquisar na internet diretamente, ou posso pesquisar utilizando outro buscador, tipo DuckDuckGo GeoLinux. Isso aqui não é uma coisa nova desse Cosmic, que já existia no Pop! OS antes. Sinceramente, não é uma coisa que eu uso muito. Acho que não deu certo aqui a minha pesquisa, vamos ver. Acho que eu dei Enter no Firefox, devia ter clicado aqui. Exato, agora foi. Ó. E isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu vou abrir aqui o gestor de arquivos também, ó. Tá aqui ele. Já já a gente explora ele um pouco mais.
quando você pressiona Super, ele mostra as janelas abertas. Então, com o teclado, você pode trocar de um app para o outro com bastante facilidade também. Legal, isso aqui. Vamos minimizar. Depois temos os desktops virtuais. Por padrão tem 2. Será que eles são dinâmicos, igual o Gnome? Posso arrastar aqui assim ou não? Não sei se esse é o comportamento esperado, mas não está funcionando no momento. Deixa eu tentar com outro programa, vamos ver. Se eu clicar aqui em Workspaces, eu vejo a mesma coisa. Não, foi. E ele é dinâmico, exatamente como funciona atualmente na edição Gnome. Ok, legal. Talvez não esteja funcionando com o Cosmic Files ainda, mas com o Firefox funcionou. Então, tem várias formas de puxar isso aqui. Inclusive, se eu não me engano, tem alguma combinação, Super ID, eu acho que é. Pelo menos no Pop! OS tradicional é assim. Isso que eu acabei de abrir foi um Super IA, que é o clique aqui embaixo nesse grid de apps, também alinhado acima. E aí você tem as pastinhas assim que você pode criar aleatoriamente, até onde eu sei. Vamos criar um de Linux qualquer. E aí eu posso arrastar aplicativos para dentro dele e eu faço a minha organização como eu preferir. É uma coisa que eu curto, sinceramente, de utilizar dentro do Pop! OS. Faz sentido, é simples e funcional e você também pode pesquisar pelo que você quiser por aqui. Legal. Vamos ver. Na época que eu tinha testado o Cosmic Files, ele tinha a pasta de área de trabalho, exatamente como tem aqui, mas a área de trabalho não era ativa, exatamente o que a gente tem aqui. Então, a existência dessa pasta me sugere que eles devem implementar essa feature, talvez no futuro, né? Ainda tem um bom caminho para percorrer. Clicando com o botão direito, ele está ficando meio arrastado aqui, mas clicando com o botão direito a gente pode criar um novo arquivo. Deve ser um arquivo de texto, sem extensão alguma. Será que se eu criar um arquivo com uma extensão, ele muda o ícone também, tá vendo? Esse aqui seria tipo um arquivo sem extensão, mas que abre aqui com o Cosmic Edit também. E ele tem um íconezinho ali diferente também de arquivo, né? Como se fosse um arquivo de binários, mas será que se eu abrir esse aqui, ele muda o ícone? Muda o ícone também. Interessante. Ok, ainda assim, com o botão direito a gente tem a opção de abrir o terminal diretamente dentro dessa pasta, que pode ser útil diversas vezes, e outras opções de organização. Eu não vejo aqui, por exemplo, atalhos para modificar a forma com que a gente visualiza as pastas, mas acho que deve estar por aqui, visão em lista. Tá bem simples ainda, tem apenas 2 opções. Se as pessoas acham o Nautilus do Gnome meio restrito, isso aqui, por enquanto, né? Obviamente, alpha, está muito mais. Eu gostaria realmente que tivessem atalhos aqui para fazer a mudança desse visual. E ter aquela opção de visual em colunas, a lá macOS, não seria má ideia também. Tem um ícone de lápis aqui para a gente editar a barra de endereços. E a gente pode ir e voltar por aqui. Esse botãozinho na esquerda permite que a gente oculte a barrinha, que pode ser útil em algumas circunstâncias também. Se você quer focar às vezes só dos arquivos, vamos colocar assim em grade, digamos, para fotos, por exemplo, pode ser interessante. Falando nisso, eu não consigo ampliar utilizando o scroll do mouse ainda. Também é uma feature que eu esperaria que existisse, melhor dizendo. E aqui a gente tem algo para buscar. Será que ele encontra como é que funciona a busca aqui? Ele pesquisou pelo próprio nome da home. Legal, interessante. Foi rápido também, apesar de ser poucos arquivos, né? Eu tenho aqui um HD com alguns dados, vamos ver se eu consigo acessar ele. Vamos puxar esses arquivos, consigo selecionar 2 ao mesmo tempo, consegui. Vamos ver como é que é o diálogo de cópia. Inclusive aqui embaixo, eu não tinha reparado, né? Mas ele abre as janelas assim também, igualzinho o macOS. Quando você minimiza, ele minimiza a janela ao invés de minimizar para o ícone. Possivelmente isso vai ter uma configuração também para você definir qual que você prefere. Aparentemente as coisas estão sendo copiadas, mas não tem qualquer indicativo de janela de cópia. Então tá bem bare bones o negócio aqui aparentemente ainda. Mas enfim, vou deixar aqui copiando. Em algum momento deve terminar. A gente pode navegar pelas pastas aqui também. Pouquíssimos recursos avançados, mas já tem abas, por exemplo, que é uma coisa legal. Eu uso bastante. Tem também um histórico, history. Olha só, a cópia de arquivos. Então ele tem essa janelinha aqui. Eu jamais acharia que History teria a ver com isso, mas beleza. E a gente também tem aqui uma seção de configurações. Vocês vão reparar aqui os apps do Cosmic tem essa configuração do lado direito. Não sei se é o modo que eu mais gosto, mas sendo funcional e tendo as opções que a gente precisa, né? É um lugar que talvez você nem vai mexer tanto. Que a gente pode mostrar e exibir os arquivos ocultos. E o Cosmic tem dessas, né? Ele está aqui no modo Dark por padrão, mas os aplicativos podem ser tematizados de forma individual, aparentemente. Você pode utilizar, digamos, eu quero o meu
gestor de arquivos aqui somente, claro, mas o restante do sistema Dark. Então eu posso trocar individualmente, pelo menos nos apps do Cosmic. Achei legal. Será que isso aqui está atualizando ainda? Bom, deixa ele aí passando os arquivos, depois a gente testa. Aqui tem a parte aí dos arquivos, também é um editor de texto, sem muito esquema, mas tem integração com algumas coisas, por exemplo, gestão de Git. Acho que isso aqui vai ter algum tipo de integração extra, que por enquanto não está sendo exibida, e eles seguem todo um padrão aqui de design e tal, pelo menos os apps do Cosmic, né? Terminal. Eu venho utilizando esse terminal aqui no meu próprio PC, porque ele já está bem funcional até, mas ele tem uma coisa que eu ainda não gosto. Ele consegue ser dividido assim, quer dizer, vamos ver se ele realmente continua assim. Ele consegue ser dividido assim, mas ele não tem um botãozinho para você fechar essas divisórias. Você pode até arrastar elas, enfim. O único jeito de sair delas é digitando exit por enquanto, até onde eu sei. Eu talvez tenha alguma tecla de atalho, mas falta um ícone de fechar. Eu acho um pouco difícil de visualizar o fim das janelas nesse modo. Tá vendo que ele fica meio que uniforme, mas por um lado causa um efeito interessante também, né? Consigo aumentar o tamanho dele aqui, será? Não, acho que não. O terminal aqui aparentemente deu uma engasgada. Ou talvez seja porque eu estou copiando os arquivos, né? Às vezes pode ser que aconteça isso. Não seria a primeira vez que eu vejo um sistema Linux dar uma enroscada por causa de cópia de arquivos, mas parece que o terminal mesmo deu algum problema. Consigo fechar as janelas clicando com o botão direito, será? Tem a opção de fixar, tem a opção de nova janela, tem a opção de sair, tá bom? Aqui a gente tem a loja de apps. Eu vou esperar essa cópia aqui terminar para garantir que não seja ela que está engasgando aqui o sistema. Beleza, terminou aqui. Vamos abrir a loja aqui então. Ao clicar, os apps abrem com uma certa velocidade aqui. A loja, no entanto, está demorando para carregar os aplicativos e tal, mas agora ele carregou. Ele já é todo funcional com o FlatHub, assim como já é o Pop! OS atualmente. E até onde eu tinha visto, eu também tenho esse app aqui instalado no meu Pop! OS, eu uso ele de vez em quando. Ele tem um visual organizado, simples, bem direto ao ponto por enquanto, assim, talvez seja tudo que algumas pessoas gostariam. Do ponto de vista de loja, por assim dizer, eu acho que ainda requer um pouco de carinho e design, que poderia trazer algumas coisas boas, ter alguns banners, algumas seções de destaque e tal, mas é inspirado também em coisas que a gente viu no macOS já algumas vezes, como as categorias serem verbos, como você pode ver aqui, mas vamos tentar pesquisar alguma coisa. Steam, por exemplo. Na Steam, a gente tem aqui por padrão a Steam em Flatpak, mas também tem a Steam do sistema, se eu quisesse instalar. Legal. Vou instalar aqui a versão em Flatpak e como eu tenho um backup para puxar e eu sei que o Flatpak às vezes reclama, eu já vou instalar o Flatseal também. E esse aqui é o processo de instalação, como você está vendo, bem simplão. Tem algumas informações, tem screenshots dos apps, mas não tem links e metadados que você encontraria na GNOME Software, por exemplo. Teoricamente, deve ser possível instalar GNOME Software aqui também, sem maiores apavoros, mas possivelmente a Cosmic Store deve receber mais carinho também, pelo menos eu espero que receba. A gente vai ter aqui também uma seção para atualizações, útil. Eu acho que não sei se tem updates aqui, acho que não. Talvez tenha agora que eu instalei algum app. E também tem uma seção de apps instalados. Aí a gente tem os apps em Flatpak, os apps que dá para remover, basicamente, e você tem pacotes do sistema, os quais você pode atualizar eventualmente, mas aqui você só vê eles listados, não tem efetivamente como fazer alguma coisa. Mas ele consegue filtrar por pacotes do sistema, digamos assim, de Flatpaks também, que são as runtimes e tudo mais. Interessante. Aqui, como é que eu sei se o meu app terminou de instalar? Não tem nenhuma barrinha de progressão nem nada, mas possivelmente ele vai aparecer aqui, né? A Steam tá aqui, não sei se ele terminou de instalar ou não, vamos ver. Bem rápido para filtrar, né? Bom, tá aqui a Steam. Ok, tá baixando aí. Deixamos a Steam trabalhar por enquanto. A parte aqui de Workspaces, eu sei que ele tem um visual diferente também, mas o lance de Applications eu acredito que sirva para isso, né? Pelo menos aqui a gente não tem essa opção, aparentemente. No Cosmic atual, esse conjunto de opções aqui em cima, na esquerda, funciona junto de uma forma bem interessante, porque você pode abrir os Workspaces, clicar em Applications, ele vai mostrar o grid mesmo assim dessas aplicações, e aí do grid de aplicações, que seria esse aqui, não está abrindo agora, mas seria esse aqui, você pode arrastar o app daqui do grid para o Workspace que você quiser e aí continuar trabalhando. É uma forma bem inteligente até de fazer o negócio aqui funcionar. Não é como está operando no momento. Beleza.
Aqui do lado direito, aliás, o calendário, né? Como que é o calendário? Basicamente igual ao do Elementary OS, aparentemente. Mesma coisa. Com um atalho aqui para configuração de data e hora, região e idioma. E como a gente viu lá, a região e idioma não está feito ainda, né? Data e hora já tem algumas opções. Fuso horário está todo zoado aqui, mas daria para trocar. Não faz muita diferença agora, eu acho. Beleza, Steam aparentemente está aí. Será que o Flat Seal instalou também? Instalou, mas ele não apareceu aqui no menu. Será que ele foi parar em outra pasta? Aparentemente sim. Ah, ele foi parar aqui. Inclusive está sem o ícone, né? Tá sem o ícone. Vou abrir ele aqui também. Já vou fazer um ajuste aqui para poder recuperar alguns backups daqui a pouco. Aqui é interessante ver, na verdade, olha só, esse aqui, a loja do Cosmic é uma loja feita especificamente pela System76. Para o Cosmic Desktop foi utilizado o ICED, né, para fazer o visual da aplicação, digamos assim. Aqui atrás a gente tem uma aplicação Gnome. E a compatibilidade, inclusive compatibilidade visual, é algo importante porque pode ser que a System76 crie o melhor ambiente gráfico da história daqui para frente, mas independentemente das intenções, nada disso está aqui ainda e grande parte dos aplicativos mais populares do mundo Linux são aplicativos Gnome. Então precisa ter um mínimo de compatibilidade, digamos assim, e compatibilidade visual também é algo bem-vindo. Eu acho que não é 100%, mas também não é como se fosse KDE e Gnome, sabe? Que é totalmente diferente. Sim, é um pouco mais passável, mas para aqueles que têm um apego um pouco maior com design, isso aqui vai doer um pouco, com certeza. Isso aqui, para mim, dói um pouquinho. Muito bem, seguindo aqui, a gente tem o que é isso aqui, o negócio de teclado. E aí a gente tem, talvez, uma das feature killers aqui do Cosmic, que é o lance do Tile Window Manager embutido com o Desktop Environment, né? A gente pode ligar aqui e aí as coisas que a gente abrir supostamente se encaixarão. Aliás, não necessariamente, né? Porque ele é por área de trabalho. Aqui eu posso ter as coisas encaixadas. Vamos ver se é isso. O negócio da Steam não respeita isso no momento, mas tá aí. Se eu abrir uma nova aplicação, ele deve entrar no tiling automaticamente, ó. Legal. Segurando o Super e as teclas, as setinhas, né, eu posso navegar pelas aplicações. Se eu segurar Super e Shift, eu acho que faz alguma coisa também. Consigo inverter eles de lado. Legal para quem gosta de trabalhar com o teclado. E você viu aqui que eu tenho esse comportamento nesse desktop virtual, mas tem um comportamento de floating windows, meio tradicional, no segundo desktop. Isso é interessante. Eu não lembro de ter visto isso aqui em outro ambiente gráfico mais robusto, assim, talvez um Window Manager apenas mesmo. E o comportamento nas outras áreas de trabalho pode ser agrupado ou flutuante. Será que agora o Firefox ele vai se encaixar também? Não, seria para as novas. Então, se eu mover ele para cá ou se eu mover ele para a próxima, talvez aqui. Se eu abrir um aplicativo aqui, ele teria que entrar em modo tiling. Vamos ver se é isso que acontece. Foi isso que aconteceu. Então, se já existiu uma janela, ele não vai entrar no modo tiling automaticamente. Se eu fechar aqui e, por exemplo, vir aqui no Firefox, ele deve se encaixar agora. Ok, interessante. Bom, vamos deixar isso aqui assim por enquanto. Do lado a gente tem o ícone de volume, microfone e fone de ouvido, caixa de som, enfim. Eu posso mostrar controles de mídia no painel superior. Vejamos se isso funciona. Olha lá do lado do ícone de som. Está reproduzindo aqui o nosso vídeo. Posso pausar e controlar ele por aqui. Muito legal. Será que se eu entrar numa playlist tem o botão de ir para frente também? Vamos ver. Olha só que legal. Interessante. Um recurso que eu acho válido, sinceramente. Mas eu lembro de o Linux Mint ter isso. Inclusive o próprio Gnome antigo, o Unity, tinha isso. Quando você clicava no ícone de som, aí os controles apareciam aqui, nessa região, nesse pop-upzinho que aparecia, e não ao lado. Interessante ter o recurso. Não é algo que, se não tivesse, faria muita falta, mas legal, mais um detalhe ali, talvez. Depois a gente tem configuração de rede. Interessante que ele já traz informações aqui, como o IP, por exemplo, que é uma coisa que você vai querer utilizar às vezes e talvez vai ter que recorrer para o terminal ou vai ter que clicar lá no painel de controle, no Gnome, por exemplo, e daí abrir a sua configuração de rede para poder ver o IP. Aqui você consegue ver simplesmente de clicar no ícone. Eu acho que o KDE é assim também, se eu não me engano. É uma boa ideia. Ele está mostrando aqui o Wi-Fi, mesmo que eu não tenho Wi-Fi nessa máquina aqui, então ele está detectando um Wi-Fi fantasma. E está ligado ainda por cima. E o modo avião, beleza, ele não muda o ícone aqui em cima nem nada, mas coloca um aviãozinho aqui embaixo.
Ok. Depois a gente tem a parte de notificações. Quando está com o não perturbe ligado, ele fica com o ícone cortadinho aqui. Vamos ver como é que, se eu consigo forçar uma notificação. Será que ele tem um notify aqui? Beleza. Vamos tentar de novo aqui. Esse aqui é um exemplo de notificação. Então apareceu assim. Vamos mandar mais? Eu mandei diversas. Ele se limita a 3 aqui aparentemente, quando está assim. Que é interessante para você não encher o seu desktop totalmente. E o ícone fica com uma bolinha diferente. Ah, elas ficam estacadas aí, olha só. Interessante, você clica, todos do mesmo aplicativo ficam juntas. Realmente uma forma inteligente de fazer. E aí dá para limpar aqui, ó, clear, e vai. Dá para limpar o grupo ou limpar todas as notificações. E por último, temos um atalho para configurações do sistema, bloquear, sair, né, para trocar de usuário, desligar, reiniciar e suspender. Eu acho que nada de muito mais aqui, nada de muito diferente. Eu gostaria de explorar agora aqui o app de settings. Vamos ver o que a gente já tem. Esses apps do Cosmic todos têm isso, né? Para você meio que focar a atenção totalmente neles. Não sei o quanto eu gosto disso, o quão relevante é um negócio desse tipo, mas enfim, tá aí, né? E vamos lá, desktop. O que a gente tem no desktop? Vamos trocar o wallpaper. Tem alguns aqui diferentes. Troquei ali embaixo. Ele tem um modo de apresentação de slides e vai trocando de tanto em tanto tempo, conforme a gente quiser. Vou colocar aqui 5 minutos, que é o mínimo disponível agora, e vamos ver se ele vai trocar depois. Já vem com alguns wallpapers espaciais aqui. É o meu ponto fraco. Eu adoro essa temática espacial, enfim. Tá bacana. A gente pode adicionar wallpapers por cores também, com degradês diferentes e coisas assim. Essa é uma coisa bem comum de se existir, mas fazia bastante tempo que eu não via distros Linux implementarem uma coisa assim, desse jeito pelo menos. Vou ativar a apresentação de slides aqui de novo. E aí a gente tem aqui adicionar imagem. Ele abre o gestor de arquivos. A gente poderia adicionar uma imagem supostamente aqui para utilizar um wallpaper customizado, o que é de se esperar, né? Aliás, a gente pode testar agora. Vamos fazer logoff aqui e vamos ver se isso aparece na tela de login. Olha só. Beleza, então o seu wallpaper vai aparecer na tela de login como funcionava com o LightDM antigamente no Ubuntu. Ok, vamos ver aqui o que mais a gente pode configurar. Sumiram todos os ícones que estavam aqui. É um Pokémon selvagem, meus amigos. Bom, continuando, a gente pode voltar à aparência. Essa é uma das coisas interessantes que eles anunciaram. A gente pode ter o tema claro, ter o tema escuro. A gente pode configurar o nosso tema e exportar ele para algum lugar. Vou colocar aqui em documentos. Ele ficou aqui como escuro alguma coisa, se eu não me engano. E aí a gente pode salvar, digamos assim, a nossa customização. Acho que eu pus em documentos, né? A gente consegue abrir isso aqui com o editor de texto. Olha só como ele é. A gente pode salvar isso aqui para restaurar em um outro PC ou restaurar numa instalação nova ou compartilhar com alguém também, né? Por que não? A gente pode fazer um tema e compartilhar. Quem sabe quando o Cosmic estiver pronto, a gente faz um GeoLinux Cosmic theme ali para compartilhar com vocês. Acho que seria legal. Também dá para alternar automaticamente entre claro e escuro, pelo visto, ou supostamente daria. Também tem o Accent Color. Tem alguns pré-definidos aqui, ó, vários diferentes, mas aparentemente você pode botar literalmente qualquer cor que você queira. Acho que para muita gente isso é o suficiente, né? Eu acho que eu ainda gosto mais do azul, de fato. Alguma coisa do tipo. Como é que eu seleciono? Agora eu clico aqui. Isso. Aí foi. Aí ele muda aqui o tema e tal. Mas a gente pode mudar outras coisas que não são só o Accent Color. A gente pode mudar o fundo da aplicação, que é essa parte escura que está aqui, ó. Acho que quando eu colocar vermelho vai ficar bem óbvio. Meu Deus do céu. Bom, você sabe que dá para customizar quando dá para quebrar totalmente o negócio, né? Enfim. Eu não lembro qual era. Tem um botão de restaurar aqui, felizmente. A gente pode também mudar a tonalidade do texto. A fundo do container também tem essa. O que é o container? Ah, somente as laterais. Isso quer dizer que se eu quiser colocar um preto meio azulado para combinar com o meu tom, aqui eu posso. Isso aqui deve se refletir supostamente em outras aplicações. Interessante, dá para criar alguns visuais customizados aí legais e quando você se enjoar, trocar com uma certa facilidade, né? Tonalidade do texto tá branco. O que é isso? Meu Deus do céu, dá para fazer muita coisa aqui. Ok, isso aqui eu nem vou mexer. Provavelmente eu vou usar isso aqui muito próximo do padrão a princípio. Tonalidade dos componentes de controle. O que é os botões, será? É bom botar vermelho que aí fica bem destacado. Exatamente, dá para criar. Eu vou fazer um tema customizado disso aqui quase com certeza para compartilhar com vocês. Olha lá. Interessante, esse aqui eu até achei legal. Olha lá. Destaquezinho. Utilizar a cor de destaque do tema como destaque da janela ativa.
que é a circunferência. Se não, a gente pode customizar a cor da janela ativa. Exatamente, eu posso então ter cores diferentes e aqui a janela vai ter esse destaque diferente. Esse destaque eu posso desligar, será? Aqui é o destaque. Igual é no Pop OS. Se você não gosta, né, desse negócio ao redor aqui, dá para desligar. Ok. Vou restaurar de novo aqui. E a gente tem cantos arredondados, aparentemente, para quem gosta de cantos arredondados. Deixa eu abrir uma outra aplicação para a gente ver isso acontecendo aqui também. Lá, cantos arredondados, levemente arredondados. Ah, você consegue ver que muda aqui, mas muda também nos botões, né? A própria interface e quando você deixa o mouse em cima aqui, ó, era bem redondo, agora está arredondado. E aqui a própria dock mudou. Eu gosto, acho que desse modo um pouco mais moderado até. Ou então quadradão. Quadradão aqui tudo reto também é uma possibilidade. Vou deixar esse aqui do meio. Já gostei mais. E aqui em Window Management a gente tem o Active Hint Size, que acredito que seja o tamanho da barrinha azul que está ao redor da janela aqui. Exato. Nossa, e tem um muito bem-vindo botão de restaurar o padrão aqui embaixo, caso você se perca nas customizações. Isso daí vai ser útil. Também tem o gap entre as janelas, que é o espaço entre elas. Isso aqui é útil de configurar em alguns cenários também. E lá atrás, ó, você reparou, o wallpaper tá trocando automaticamente de fato. Entrou um outro agora. Ok. Tá funcionando isso também. Configurações experimentais. Aplicar esse tema aos aplicativos Gnome. Será? Eu tinha o FlatSeal. Será que ele recebeu um tema? Eu acho que sim, né? Pior. Ele não está recebendo as cores, eu acho, mas ele recebeu aqui o negócio do arredondado, ou estou enganado? Deixa eu ver. Se eu mudar aquela opção aqui para quadrado, será que fica quadrado aqui também? Não, aqui não mudou nada. Então foi só impressão minha. Talvez o aplicativo seja assim mesmo e já era. Enfim, são experimentais. Experimental dentro do alpha, então calcula, né? Mas aqui a gente pode trocar o tema de ícones. O Cosmic é esse padrão. Tem o tema do próprio Gnome, caso prefira. Ok, acho que tem bastante customização aqui. Pode não ser o nível customização a lá KDE Plasma, tipo a quantidade de coisas, mas eu até gosto da ideia de não ser tanto assim. Eu acredito que isso aqui já é mais do que o suficiente para 99% das pessoas, mas veremos como vai ser no final. Depois a gente tem aqui painel, dá para ocultar automaticamente o painel, que é o painel de cima. Olha só, posição da tela superior esquerda, posso ter o painel onde eu quiser, posso ter o painel aqui na parte inferior. Por que não? Dane-se, né? Você que está montando o negócio. Painel embaixo, dock também. Provavelmente deve ter uma configuração da dock, suponho, né? Enfim, dá para pôr ali na direita também, mostrar no monitor. Eu estou com um monitor apenas conectado aqui, mas daria para mostrar então o painel superior somente em um monitor ou nos dois. Depende do seu gosto. Espaço entre o painel e as bordas da tela. Moleque, o bicho flutua! Gostei desse visual, vou usar assim muito provavelmente. Estender o painel até as bordas da tela. Ele está estendido. Se eu não estender... what do you know? Eu nunca pensei em utilizar um negócio assim, eu acho. Não sei se é legal, mas teoricamente tem exatamente as mesmas coisas que tinha antes, só que no modo mais compacto. E aí o que rola, né? A gente pode fazer isso, a gente pode talvez posicionar ele em algum canto. Opacidade do fundo, olha aqui. Tem uma certa transparência para a gente regular, mudar o tamanho dele. Cool, muito legal. Tá, mas eu realmente gostei desse visual aqui. Muito parecido com o que eu gosto de usar hoje em dia, inclusive. Mas eu adicionaria talvez um pouco de transparência, algo assim. Ali nos 80%, top. Depois a gente tem aqui configuração de applets do painel. Então todos os elementos da barrinha eles são removíveis, modificáveis, reposicionáveis e tal. A gente tem aqui o App Library Button, que é o Applications aqui. Digamos que eu queira ele lá do lado direito. Então eu tenho aqui o segmento inicial, aqui, segmento central e segmento final. Eu posso simplesmente arrastar ele lá para o outro lado e pronto, ele vai estar lá. Eu não quero que a data fique no meio, eu quero que a data fique na direita, tipo macOS. Ok, arrasta para cá então e lá está a data. Eu quero que o botão de volume não fique aqui, eu quero que ele fique antes do calendário. Então a gente só arrasta ele aqui e pronto. Muito cool indeed. Beleza, vou deixar o negócio do tiling aqui. E a gente pode adicionar outros applets aparentemente. Numbered Workspaces, meio Window Manager mesmo, né? Tem os dois desktops virtuais. Acho que se eu criar mais, talvez ele aparece lá 3. Então, isso aqui eu acredito que seja algo a ser desenvolvido ainda, que pode ter applets da comunidade, talvez alguma coisa do tipo. E o wallpaper lá atrás está trocando ainda.
Também tem um App Tray aqui. É tipo um ícone das aplicações. Caso você queira remover a dock, trabalhar meio Windows-like, deixar a barrinha só embaixo, é possível fazer essa customização também pelo visto. Para remover, é só clicar na lixeira. É isso mesmo. Achei simples de usar, não precisa de nada muito avançado, né? Configuração de tela, de energia. Realmente não tem muita coisa aqui ainda. Firmwares, interessante. Será que a configuração de drivers vai ser aonde? Será que vai ser aqui? Será que vai ser na loja? Isso ainda não tem, né? Bom, eu tinha parado no painel, na customização, tem a parte da dock. Eu posso desligar ela. De repente você não quer usar uma dock. Tem aqueles recursos para botar os ícones aqui, né? Que você viu. Ou eu posso ter a dock, mas ocultá-la automaticamente. Legal. E aí se eu venho com o mouse, ela aparece de novo. A posição dela eu posso modificar. Vamos colocar ela na esquerda. Meio Ubuntu aqui. Posso escolher em qual monitor ela vai aparecer. Eu posso mudar a cor da dock, claro. Fica horrível, mas dá para trocar. Interessante. Estender a dock até as bordas. Isso vai deixar ele meio Ubuntu-like, né? Com a bordinha aqui assim. Inclusive a barra superior ela se encolhe desse jeito. Como eu tinha posto ela flutuando e tinha mudado a opacidade dela, ficou um pouco esquisito, eu acho, mas dá para entender o propósito. Espaço entre a dock e as bordas da tela. E aí a dock flutua também desse jeito. Eu acho que embaixo aqui eu prefiro utilizar mesmo assim. Olha, esse aqui é um visual próximo do que eu utilizaria. Dá para mudar aqui o tamanho, dá para a gente mudar a opacidade, acho que dá para deixar um pouco mais transparente aqui, não faz mal também. E os applets na dock, cada um desses elementos aqui também é removível ou adicionável. E aqueles outros todos que estão na barra superior eu posso adicionar aqui se eu quiser, pelo visto. Digamos que eu queira controlar o meu som aqui, eu posso fazer isso. É o mesmo applet que está aqui em cima, só que aqui embaixo agora. Dá para criar uma experiência customizada bem tranquilamente, né? A gente pode adicionar aqui, notificações e tal. Notificações eu acho que não apareceu. Será que... Deixa eu ver o que acontece. Eu posso vir aqui, pesquisar por terminal. O que será que acontece? Eu adicionei notificações na dock. Se eu mandar uma notificação, ela vai aparecer nos dois? Não, apareceu em um lugar só. Aparentemente não está funcionando, pelo menos não na dock. Não sei se é necessariamente uma má notícia, mas não está funcionando. A gente pode voltar aqui então, ver o que mais tem aqui para dock. Eu acho que nada de muito mais, né? Eu vou remover na real essas coisas que eu adicionei aí. Talvez tenha mais coisas que eles vão implementar depois ou algo assim, mas eu acho que já tem um nível de customização que a maior parte das pessoas deseja quando se fala numa dock. Aqui na parte do gerenciamento de janelas, a gente pode tirar o botão de minimizar e de maximizar, o de fechar não. E dá pra gente customizar também, pelo visto aqui, o comportamento da tecla Super, né? A tecla do Windows aqui. Por padrão ele abre o Launcher, que é tipo o Spotlight, né? Do Pop! OS, do Cosmic no caso. A gente pode fazer com que ele abra os Workspaces, semelhante ao que o GNOME faz. Posso digitar aqui alguma coisa para abrir um app? Não, aqui eu só abro os Workspaces mesmo. Ou posso abrir o grid de aplicações, aí depende da preferência. Confesso que eu gosto do Launcher, eu costumo utilizar o Launcher no Pop! OS bastante, especialmente quando eu tenho vários aplicativos abertos aqui ao mesmo tempo. É bem comum eu fazer isso aqui e simplesmente clicar no que eu quero, que eu sei exatamente onde ele vai aparecer. E aí se ele está num outro desktop virtual, ele já vai direto para aquele. Mas dá para trocar e, enfim, utilizar como achar melhor. Eu acho que eu não mostrei, na verdade, ainda todo o potencial desse negócio do tiling. Ele tem alguns outros recursos. Aliás, aqui também é uma modificação, né? Por padrão é vertical, mas se você preferir horizontal, dá para trocar também os desktops virtuais. Ó. Então fica numa barrinha em cima, meio Gnome-like de novo nesse caso, né? Sinceramente eu não sei qual que eu prefiro, mas vou deixar o padrão por enquanto. E você pode ter áreas de trabalho virtuais separadas em monitores diferentes ou juntas. Isso aqui é uma coisa que não existe em nenhum outro desktop environment mais parrudo, assim, só coisa de Window Manager também. Uma novidade aí no mundo Linux de desktops environments. Mas vamos abrir umas janelas aqui para vocês verem o processo de encaixamento. Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso trabalhar, como eu disse, com as setinhas e a tecla Super. Eu posso usar o Shift para trocar eles de lugar, olha só, inclusive a forma de ordenar eles. Mas você não precisa usar teclas de atalhos, só de você puxar e arrastar, já dá para fazer isso. E você vê exatamente como vai ficar nessa animação de pré-visualização, que é bem interessante. E também tem duas formas de você trabalhar várias janelas ao mesmo tempo. Deixa eu abrir mais alguma coisa aqui. Eles abrem, sei lá, a loja aqui deles também. Eu posso fazer o seguinte, se eu pegar uma janela, segurar ela em cima de outra, ele tem essa função de stack window. Não sei se você está percebendo o que está acontecendo, vou fazer com a outra aqui. Tem também uma tecla de atalhos que é Super e S para criar o negócio de stack.
Agora eu não estou conseguindo fazer aqui. Vai, aí. A gente pode fazer assim, talvez. Aqui, vamos ver como é que vai ficar. Não fez exatamente o que eu queria que ficasse uma do lado da outra. Agora foi, ó. Você tem os aplicativos destacados em abas, assim, como se fosse um navegador, só que de aplicativos. Então você pode ter vários no mesmo ambiente e trocar de uma para outra aqui. É uma coisa que eu uso bastante no Pop! OS atualmente, mesmo na versão Gnome. Fico feliz que eles tenham mantido e visualmente está bem mais agradável também. Quando uma janela está estacada, tem esse ícone aqui de uma pilha, né? De stack, justamente. Será que dá para a gente arrastar para fora? Sim, para tirar da stack é só arrastar o app para fora, que é uma coisa que não funciona tão bem no Pop! OS atual com Gnome. Aqui a experiência já está bem melhor. Depois de todos esses testes e exploração aí dos recursos disponíveis nesse alpha, eu quis também dar uma olhada em como o Pop! OS está funcionando atualmente para jogar um CS2. Não me parece particularmente problemático nem nada, mas comparando ao Pop! OS 22.04 com o Cosmic ainda Gnome, que usa o mesmo kernel 6.9 inclusive, a diferença de performance foi bem perceptível. 153 quadros para o sistema com esse novo Cosmic contra 184 para o Pop! OS anterior com o Cosmic Gnome. Significativo, né? Como se trata de um software alpha, muitas coisas ainda estão por vir, várias otimizações e tudo mais. Eu consigo ver vários recursos importantes faltando. E o software que eu menos gostei de todos até agora foi o gestor de arquivos. Mas no geral, gostei da ideia, gostei do que eu vi e também fiquei curioso para ver quais serão os próximos updates aí, que recursos serão incluídos. Se o Pop! OS não me agradar muito, é bom eu começar a pensar em alternativas e o Linux Mint 22 certamente é uma delas. Se você ainda não viu as novidades sobre esse lançamento, é só clicar no vídeo aqui do lado. Até a próxima!